letras de música dele foram gravadas pelo Guns N' Roses, o Marilyn Manson usa o sobrenome. Tive que vai procurar a filha de uma antiga namorada e a filha dela foi justamente Como ator ativo desse processo, eu digo que é um locus de aprendizado. Você aprende tecnicamente de como você pode contribuir mais intensamente e com melhor qualidade para a gestão de saúde pública no nível municipal e no nível estadual, e também cria-se ali naquele ambiente um espaço de convivência onde a confiança passa a ser um produto de alta relevância na execução das políticas públicas no estado do Ceará. Portanto, eu tenho esse ambiente como uma escola de aprendizado técnico e de convivência política administrativa que me ajudou e muito na minha qualificação como gestor público. Olha, nós ajudamos a criar o COSEMS. Tinha poucas secretarias municipais nessa época, de saúde, e aí com a ideia da municipalização, teve recursos para os municípios, e aí todos os municípios foram estimulados a criar suas secretarias municipais. E aí o apoio da Secretaria de Saúde do Estado foi muito importante, eu acabava de ser secretário do Estado de Saúde, e aí criamos o Conselho Estadual de Saúde. Foi o primeiro colegiado importante, que estava a representação do Estado, das instituições filantrópicas, que prestavam grande parte do trabalho hospitalar, aí a representação dos secretários municipais de saúde, que eu era o presidente do COSEMS, passei a representar, e a representação da comunidade. E aí foi muito importante a presença do interior do Estado. Os agricultores foram muito importantes no sentido de descentralizar os recursos da saúde, que eram centralizados pelo INAMPS, que era a grande fonte de recursos da saúde do Brasil, era o INAMPS. E era centralizado esses recursos nas grandes cidades e médias cidades. Cerca de 100 municípios não tinham recursos do INAMPS. Era apenas nos hospitais e nas unidades ambulatoriais também do INAMPS, que era nas cidades médias. Eu tive uma participação bastante ativa na CIB do Estado do Ceará durante 10 anos. Foi exatamente o período que eu fui secretário de saúde. Também nesse período eu fui presidente do Conselho durante 2 gestões. Então foi uma participação muito rica, né, na CIB. Eu acho que a CIB é uma escola. Todo gestor tem a obrigação de comparecer à CIB, porque ali se constrói o SUS tijolo a tijolo. Veja, nessa dimensão histórica, eu queria chamar a atenção primeiro para o que esse sistema de pactuação tripartite representa para o Sistema Único de Saúde no Brasil. Ou seja, nós tivemos que construir um Sistema Único de Saúde pelo fato de que você tem um país interfederativo. Aliás, o Brasil é o único do mundo que tem essa característica. O Brasil também é o único do mundo que municipalizou a saúde. Nenhum outro país que tem sistema universal, no caso os sistemas europeus e o sistema canadense, eles não são municipalizados. Esse nível de descentralização é singular no mundo. E o Brasil, para exercitar essa coerência interna entre você municipalizar a saúde, você garantir a redistribuição dos recursos e você, ao mesmo tempo, garantir uma política nacional articulada, foi fundamental esse engenho, eu diria assim, essa reengenharia de organização do SUS, levando em consideração 2 grandes pilares. Um pilar importante, que é da participação social, que pega os conselhos, Conselho Nacional, Estadual e conselhos municipais, e muitos municípios, conselhos locais, e essa engenharia de gestão compartilhada, essa engenharia de articulação interinstitucional, que foi a organização desse processo de pactuação de consenso, né, consenso intergestores. E aí,
a partir de 93, então, surge as comissões intergestores tripartite e comissão intergestores bipartite. E aí eu fiz parte aqui, na época era governador Ciro Gomes, era secretária de saúde Ana Maria Cavalcante, e a gente organizou na antessala dela, da própria secretaria, no gabinete dela, as primeiras reuniões da tripartite. Eu me lembro que participou ela pela Secretaria de Saúde, o Alex pela Secretaria de Saúde, pelos municípios participou eu e o Batista, que era secretário de Saúde de Fortim, né? E ali a gente estava ali começando e desenhando o que seria a tripartite. E, verdadeiramente, o Ministério da Saúde teve que entender, isso eu considero assim a coisa mais importante daquele momento, o Ministério da Saúde entendeu que não teria condição de fazer votação em CIB. Porque aqui mesmo no Ceará, em alguns momentos, quando você tinha uma crise, a Secretaria de Saúde queria votar as coisas. Não tem como você votar. A CIB, uma característica importante dela é ser consenso interfederativo. Porque não há na estrutura federativa brasileira, isso é importante, que é diferente de outros países, relação de hierarquia entre a União, os estados e os municípios. Pelo próprio princípio constitucional brasileiro, são entes autônomos. Por isso que a gente muitas vezes não fala de nível federal, nível estadual, nível municipal. Não, porque o nível dá a ideia de uma hierarquia. Nós falamos de esfera. A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Porque é o conceito de esfera de que são entes autônomos. Evidentemente que na própria Constituição e na própria lei orgânica define que você tem colaboração técnica e financeira entre os entes, mas sempre a palavra colaboração. Por isso que esse arranjo que nós fizemos interfederativo, esse arranjo de gestão compartilhada do SUS, ele é sem dúvida nenhuma inovador, foi uma grande engenharia. Ela trata sobre a organização da Comissão Intergestora e Bipartite. Eu participei à distância desse processo de criação dessa Comissão Intergestora e Bipartite, que foi em 93, quando foi instituída a NOB 93, e a secretária da época, a doutora Ana Maria, e o Odorico, como representante dos municípios, promover o movimento de instituição dessa comissão. Mas logo depois, em 95, eu tive a oportunidade de participar como membro na representação do Estado nessa comissão, e que tinha um papel importantíssimo na época no processo de descentralização de ações e serviços para município e a revisão de todas as responsabilidades do Estado frente a esse processo de descentralização. Eu tive até de 95 até 2005, eu participei como membro da CIB, e a partir de 2005, eu, além de membro da CIB, participei como secretária executiva dessa comissão. Bom, eu tive presente desde a primeira reunião, salvo engano, em 1993, doutora Ana Maria Cavalcante, secretária. Inicialmente, a CIB extremamente necessária, né, no sistema. Então, a gente participou em diversos momentos pelas funções que ocupou na CESA. Durante 6 anos e meio, estivemos na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, então ocupando num outro lugar, né, como gestor municipal. A CIB, praticamente de 93 até o ano passado, nós estivemos presentes a esse colegiado que a gente reputa de muita importância. Bom, primeiro enaltecer a formação da CIB, da Comissão Intergestora Bipartite. Em 1993, quando foi criada as comissões Intergestora Bipartite, então precisa a gente poder fazer uma análise da importância desse fórum intergovernamental, normativo, que se propõe a discutir, que sempre teve como propósito debater, analisar, deliberar sobre as políticas no âmbito do SUS. Então, a CIB Ceará, datando desse período até a presente data, sempre teve um papel muito histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde. É nesse fórum intergovernamental, é nesse fórum colaborativo, é nesse fórum normativo, onde, na verdade, a gente pode afirmar categoricamente
que a solidez do sistema local de saúde do SUS no Ceará. As CIBs, quando presidente do COSEMES, da minha época, a gente sempre teve uma relação de pactuação, porque assim ela foi concebida e assim se mantém, onde os temas mais caros à saúde pública do Ceará, o SUS, há uma pactuação, até porque as CIBs são fóruns de composição intergovernamental, ou seja, estados e municípios, né? Sempre com muita maturidade e muita respeitabilidade, sem que um se superposse ao outro. COSEMES e CIB são instâncias distintas, mas que, na verdade, sempre tiveram nenhum exercer uma ascendência sobre o outro, e sim, uma relação de pactuação, uma relação de complementariedade. Eu acho que nessa relação é que se edificou uma pauta muito construtiva da CIB. Se olhar retrospectivamente, entende-se que nas reuniões desse colegiado, desse organismo representativo, sempre o quórum era muito além daqueles que, na verdade, tinham assento direto, porque a temática que permeou, a temática presente nas reuniões desse organismo, desse colegiado, sempre foram temáticas que muito despertaram o interesse da gestão municipal. Eu me vejo participando mesmo, desde as décadas de 90, quando começou a descentralização dos serviços de saúde. Depois, a NOAS, foi quando eu cheguei realmente no município, em 2001, estava iniciando a NOAS, todo o contexto da descentralização dos serviços, regionalização de saúde, criando as regiões de saúde e toda a organização. Então, foi muito bom, muito produtivo. Tivemos uma grande participação na CI, que eu fazia parte da CI, da 10ª CRES, né, Limoeiro do Norte, e a gente fez um excelente trabalho, né, de organizar aquela região toda de saúde. E com isso a participação aqui na CIB Ceará é muito importante, foi um estado que se destacou, vem se destacando bastante na sua organização dos serviços de saúde. Bem, a minha participação nas instâncias gestoras do SUS, em especial na bipartite e também nos colegiados regionais de gestão, ocorreram mais intensamente durante o período em que eu fui presidente do COSEMES, durante 4 anos. Após esse período, tenho estado relativamente distante da CIB, porém relativamente presente no colegiado regional de gestão. Considero que para mim foi extremamente rica a experiência de participar da CIB durante esse período, por entender que essa instância ela tem uma importância extremamente grande na conformação do Pacto Federativo e, obviamente, no que concerne à questão da saúde. Essa articulação intergovernamental, ela possibilita que a política de saúde, embora normatizada através das normas federais, ela permite, nessa participação, a construção de momentos, de contextos importantes, de formação, de orientação, de oportunidade para discussão e para a acumulação daqueles que exercem a gestão, até mesmo daqueles que trabalham como técnicos nas secretarias municipais de saúde, visto que a CIB é uma reunião aberta que possibilita aos gestores e aos técnicos todos uma participação bastante importante, com um protagonismo muito importante de uma grande quantidade de municípios do nosso estado. Lá pelos idos de 93, depois da NOB 93, daquela
daquela questão de habilitar municípios, né, a partir da gestão incipiente para a gestão parcial, para a gestão plena. Eu fiz parte desse processo na Prefeitura de Maracanaú. Foi um processo assim muito moroso, muito desgastante, muita documentação. Você tinha que apresentar na Secretaria de Saúde do Estado para comprovar que o município de Maracanaú, com aquela dimensão de equipamentos, de histórico na assistência, inclusive de média complexidade tipo 2, teria que provar que tinha capacidade plena da gestão. Foi um processo bastante limitante. Na época a gente fazia muita crítica a essa centralização desse poder. Mas conseguimos habilitar o município de Maracanaú. De uma certa forma, eu venho, né, sou gestora, participo da gestão desde 93, né? Venho não como gestora mesmo, só assumi em 2002, mas venho acompanhando todo o processo. Independente de ser gestora ou não, sempre gostei de participar das reuniões, sempre fui assídua à questão das participações, muito mais do que hoje, mas o que eu vejo é uma questão de uma evolução. Eu vejo que nós tivemos momentos de avanço e momentos de retrocesso. Nós tivemos vários aspectos no estado do Ceará. Teve momentos que nós avançamos bastante, uma participação assídua, uma participação maciça dos gestores, onde os gestores se viam aquilo naquela questão da responsabilidade de participar e de reivindicar, muita luta, como também viu o processo adormecer, parar no tempo, que hoje eu acredito que nós estejamos ainda um pouco parada em relação à questão que já se foi a Comissão Intergestora Bipartite. Eu acho que anos anteriores nós éramos mais fortes. Hoje eu vejo ela mais fraca. Um agraciado. Chegar no ano de 2017 com o resultado de um trabalho que foi duramente construído, que foi da participação do processo colegiado de decisão para o Sistema Único de Saúde, a gente tem que ficar muito feliz, porque nós realmente pegamos uma situação muito mais estruturada do que foi para os pioneiros do processo da constituição das comissões intergestoras bipartite, de uma forma bem mais amadurecida. É óbvio que tem muita coisa para trabalhar ainda, mas hoje não existe um abismo entre a relação Estado-município de forma tácita e clara. Não é um processo competitivo, é um processo literalmente colaborativo e participativo, que eu acho que é a coisa que é mais motivadora. Talvez o ponto a se colocar muito do momento que nós vivenciamos é que a CIB, ela ajuda a construir o SUS, mas ao mesmo tempo o SUS fortalece o processo CIB. Toda vez que a gente vê o SUS ameaçado por qualquer condição, obviamente a gente vê o processo colegiado de decisão também ameaçado. Então a gente precisa entender esse mecanismo que o ano de 2017, 2018 trazem aí dentro desse debate de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Bom, eu vejo isso aí como uma experiência ímpar de crescimento. Acredito muito em tudo que se faz de forma acordada, pactuada, e a CIB era um espaço que nós temos, né? Tínhamos e temos ainda e teremos, se Deus quiser, no futuro, para continuar essas pactuações, esse diálogo e aproximação com os municípios, com as regiões, considerando tudo que nós já vivenciamos no SUS, essa descentralização, a responsabilidade dos municípios em relação à assistência, não tem como a gente não ter um local de pactuação para dividir as angústias, que são muitas, né? E também as responsabilidades, cobrar a responsabilidade de cada um dos entes para que garanta essa assistência integral à nossa população. Ao assumir a gestão municipal, começamos a frequentar e a participar das reuniões da CIB estadual, como também da CI regional. Lógico que a nossa participação ela se intensificou mais a partir do momento que nós assumimos a presidência do COSENS, onde nós participamos diretamente das negociações para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no estado do Ceará e o desenho das políticas como um todo. Eu enxergo que nós
tivemos grande participação justamente na implementação das redes de atenção à saúde, que foram trabalhadas no estado do Ceará no desenho do fortalecimento da política de regionalização, na implementação dos hospitais regionais, que nós pactuamos isso dentro da CIB, no âmbito da discussão profunda nas câmaras técnicas. Então, eu acho que nós nos encontramos muito bem, porque nós entendemos muito bem o fluxo de trabalho que é feito dentro do colegiado bipartite, bem como participamos das decisões, em alguns momentos como membros participantes, em outros momentos como presidente do COSENS, focando exclusivamente na organização do serviço de saúde e na descentralização financeira, fortalecendo as gestões municipais. Eu me vejo em dois momentos. Eu me vejo como gestora regional, num período do início de implantação das regiões de saúde no Ceará, onde era uma descoberta para nós fazer aquele diagnóstico e toda a pactuação de como seria, né, essa estrutura regional de saúde, o segundo nível de hierarquia, onde a gente estava organizando toda a atenção secundária, né, estratégia de organização secundária, e tendo que amadurecer essa discussão dentro das comissões locais de gestão, onde os secretários estavam ainda, os gestores estavam ainda sem essa compreensão de como deveria ser. Nesse período a gente votava ainda nas propostas, a gente fazia por votação, e tínhamos que, naquele momento eu identificava ainda a dificuldade do entendimento dos gestores do que era, da grandeza que era essa pactuação regional. Então todo mundo ainda estava muito focado para si, né, para fortalecer seu município na atenção secundária, em ter hospital, em ter esse atendimento lá. Ninguém tinha essa compreensão, tinha que se desfazer, né, das suas coisas, do que já tinha conquistado, para um entendimento maior. Então essa foi a nossa dificuldade, de que eles tivessem essa percepção de que nós estávamos discutindo uma coisa maior e que eles precisavam se desfazer das suas vontades, dos seus egos e de tudo, né, da vontade política, inclusive, para que a gente pudesse ter uma pactuação regional. Então foi um momento riquíssimo para mim, onde fui facilitadora, depois fui assessora da região de saúde, daquela região de saúde que foi Brejo Santo, que foi uma das regiões que nós ajudamos como facilitadora, e por fim concluí como gestora regional naquele momento, né, para iniciar esse processo de construção, que foi extremamente importante. Então, hoje, eu vejo a importância que foi esse aprendizado. E depois, o segundo momento, agora como gestora municipal, onde é outra experiência, né, onde eu vou contribuir de uma outra forma, também tendo que me colocar aberta para essa discussão, né, diminuir todos os egos e estar partilhando, né, a vontade política ali dentro desse contexto. Então eu me vejo desses dois momentos, e cada um com a sua importância, né, cada um com as suas fragilidades, que nós tivemos muita fragilidade, mas nós tivemos momentos riquíssimos de discussão. Vamos estar, por favor, prestando como informe para vocês, eu vou deixar o da O Ceará tem uma história bem importante na constituição do SUS do Brasil. O contexto da regionalização, o próprio fortalecimento das pactuações no Ceará serviram de modelo para diversos outros estados. Então, sem dúvida nenhuma, o Ceará se mistura com a história do SUS brasileiro, quando foi pioneiro em diversas ações, inclusive dentro da lógica colegiada de decisão. Porque ter todas as regiões, todos os municípios do estado com gestão plena hoje, devidamente regionalizados, atuando no âmbito de comissão intergestora regional e em comissão intergestora bipartite
regularmente, sem sobressaltos e com muita maturidade, é um reflexo de que nesses quase 30 anos, desde que o SUS foi constituído, esse SUS pode dar certo, esse SUS pode funcionar, esse modelo é viável. O que impacta, e aí talvez sejam nossas principais pautas de discussão na CIB sempre, o que impacta não é o modelo, o que na realidade impacta é a insuficiência muitas vezes de recursos, insuficiências de programações específicas que já foram debatidas amplamente ao longo do tempo, que possam ser efetivadas. Isso aí, de repente, pode ser a maior carência para fortalecer ainda mais o sistema. Processo de maturidade que a CIB tomou. Porque hoje a gente discute num plano institucional, no outro plano. Discussões mais aprofundadas, calorosas, mas mais aprofundadas e direcionadas para o coletivo. Antes, nós tínhamos um pensamento muito individualista ainda. Então, era uma discussão muito mais acirrada, né, e discussões infundadas, assim, não levavam a nada aquele tipo de discussão, porque a gente discutia questões pessoais, locais do município. Isso não levava a nada. Hoje a gente discute da mesma forma, nós temos divergências, isso é importantíssimo, mas nós pensamos coletivamente. Na verdade, essa gestão colegiada do SUS é um modelo que é um modelo de construção do Estado brasileiro. Nós observamos, os construtores do SUS tiveram, né, uma ideia genial de você colocar os entes federados em câmaras gestoras. Assim tem a tripartite, a bipartite e a CIR. Né? Então eu vejo isso como um avanço muito grande. Né? Esse modelo foi imitado por outros setores. Né? A gente vê, nós temos as comissões que regem a segurança pública, a assistência social, né, a cultura. Então, de certo modo, o modelo dessas câmaras bipartites foi um modelo para o Estado brasileiro. Olha, a CIB tem uma contribuição enorme. Imagine como construir um sistema num país onde há um pacto federativo tripartite, sem que houvesse oportunidades para discussão desse pacto. Cada município realizando ações normatizadas pela União, sem dialogar num sistema que, por natureza, é um sistema compartilhado, é um sistema onde tem que haver troca permanente entre os entes federados, no sentido de construir um sistema universal, um sistema que assegure à população o acesso a todas as ações de saúde. Se nós considerarmos que a grande maioria dos municípios não pode realizar todas as atividades, todas as ações de saúde, por diversas questões, até mesmo por economia de escala, há uma necessidade assim, fundamental que haja pactos, e a CIB se consolida como sendo essa oportunidade de interação, de diálogo, de discussão, de acumulação, de capacitação, de decisão, de deliberação, para adequar e fazer com que haja uma sincronia nessa inter-relação entre os municípios do estado do Ceará. Portanto, sem existir uma instância dessa natureza, seria, na verdade, impossível você construir um sistema único, um sistema cidadão que garantisse aos usuários o acesso da mais básica ação até a ação mais complexa. A regionalização foi fruto de tudo isso, de todas essas negociações, essas pactuações, e hoje nós temos como oferecer à população do estado, atualmente 19 policlínicas, em breve serão 22, mas hoje o paciente não precisa se deslocar
lá do interior do estado para ter acesso a um exame de endoscopia, muitas vezes a uma tomografia, e que com essas pactuações na CIB a gente identifica as necessidades e as carências de cada região e onde que o Estado, como governo e gestor do sistema estadual, tem que intervir para melhorar essa assistência. Eu visualizo que o processo de regionalização desenhado no Ceará, ele partiu de uma discussão muito forte dentro da CIB. E isso é fundamental. Nada acontece no estado do Ceará, principalmente no fortalecimento das estruturas de saúde, se não tiver uma discussão aprofundada dentro da CIB. Todo o processo de regionalização, com identificação de normas orientadoras, com identificação de instrumento que foi de diretrizes para a organização de ações de serviço de saúde, foram discutidos e pactuados nessa instância para depois serem submetidos à homologação do Conselho Estadual de Saúde. Essa comissão teve uma grande importância na construção dos instrumentos de planejamento e gestão, no que eu já me referi anteriormente, tanto da programação pactuada integrada, como do plano diretor de regionalização e do plano diretor de investimento. Teve um papel importantíssimo no processo de adesão dos municípios às políticas nacionais, aonde o Estado do Ceará, já com o decreto 7508, ao tomar a decisão de fazer adesão com o estabelecimento, firmando o contrato COAP, teve um grande momento de mobilização dos atores sociais e de elaboração de um estudo de análise situacional do setor saúde no Estado, apontando as debilidades e as fortalezas desse sistema. Essa comissão, ela de fato vem acompanhando esse processo de implantação do sistema e ela vem, sem dúvida nenhuma, contribuindo para que esse sistema ele possa, de fato, os gestores desenvolver ações de enfrentamento às suas debilidades. Olha, eu diria que ela cumpriu esse papel estruturante, né? Essa ossatura, porque à medida que você tinha as grandes resoluções da tripartite lá em Brasília, que você tinha um conjunto de políticas que foram se firmando, né? Porque o primeiro momento foi mais de pactuação, de metas, de mais estruturante, né? Ou seja, definição do PAB, definição do piso da vigilância sanitária, do piso o PAB variável, invariável. Então foram arranjos, digamos, mais no campo financeiro, de repasse, de redistribuição de recursos. O seguinte foram as construções das grandes políticas, né? A política de organização da urgência e emergência, a política de organização da atenção básica, a política de estruturação das vigilâncias em si. Então, isso foi muito importante porque a CIB é o espaço que ancora o aprendizado do secretário municipal de saúde. É o espaço de interlocução. Então, aquele secretário que está interessado, aquele secretário que está preocupado, e mesmo nas próprias regionais, a CIB ancora essa concepção estruturante. Então, eu diria que esse papel que ela cumpriu, de 93 até, diria assim, 2010, eu acho que com o Pacto pela Saúde, foi um papel estruturante importante. E eu vou mais além, eu acho que a CIB, não é à toa, que a CIB Ceará foi aquela que mais deu exemplo no Brasil de aderência aos grandes pactos nacionais. Então foi o Ceará que liderou todo o processo de construção dos hospitais de pequeno porte, foi o Ceará que liderou a PPI. É no município onde o SUS, na verdade, ele nasce, ele cresce, ele floresce e brotam os frutos, na verdade, que a gente conhece, né? Juntar município e Estado sobre o mesmo objetivo, que é discutir a política de fortalecimento e melhoria da saúde pública, acho que é o grande legado que a Comissão Intergestora Bipartite do Ceará tem. Muito bem conduzida, sabemos que
o gestor estadual, através do seu staff, sempre procurou escalar pessoas para, na verdade, presidir a Comissão Intergestora Bipartite, que tem notório conhecimento e vivência do processo, e isso fez com que a Comissão Intergestora Bipartite do Ceará tenha assim, um papel muito importante nesse avanço que o Ceará tem. E, sobretudo, nesta boa relação de respeitabilidade e de boa convivência com o COSEMES. Se não fosse a CIB, se não fosse essas reuniões, se não fosse essa questão da informação, porque lá nós temos a questão da informação e da participação, né? E se não fosse isso, eu acho que poderia estar pior a situação. Lá é o momento, lá é o espaço onde nós temos, enquanto gestor, a questão de estar interagindo entre os outros municípios, de estar buscando essa questão dessa participação. E isso, o COSEMES contribuiu muito com isso, principalmente com a questão das ampliadas. Eu acho que a partir do momento em que a gente começou a criar a questão das ampliadas e ter uma participação maior, nós avançamos muito com essa questão da participação, da informação, porque uma das coisas que eu vejo hoje, para a gente estar, de uma certa forma, um pouco parado, não totalmente parado, mas adormecido, é a questão dos gestores serem muitos gestores sem experiência em relação ao processo de gestão, e com isso dificulta um pouco, por conta da falta de informação, que eu acho que isso é primordial, e o papel do COSEMES, ele vem realizando com isso, juntando esses gestores e passando a questão da informação, isso é muito importante, né? E a tendência, o que a gente não pode deixar, é que essa comissão intergestora, ela fique fraca. A gente tem que fortalecer cada vez mais. Com a questão das CI, né, que da micro-regionalização, que a gente vê a questão da formalização das regionais, com a questão das comissões intergestoras regionais, de uma certa forma, tinha tudo para dar um avanço maior. Mas eu vejo uma deficiência, uma falta de autonomia em relação às CREs, em realização de algumas tomadas de decisões. Então, isso, de uma certa forma, ela faz com que fique fragilizado a questão da gestão das regionais através da CI. Agora, eu vejo também que a gente precisa incentivar mais a participação desses novos gestores, que, de uma certa forma, a gente precisa se fortalecer em cima disso, para poder a gente interagir melhor e, de uma certa forma, a gente unido, a gente mais forte, nós somos mais fortes em relação à questão do processo todo com o Estado. Eu vejo um sentido, a questão, isso não só esses anos agora com o doutor Henrique, mas isso vem de uma gestão até mesmo da época do CID, a questão da participação do Estado na comissão. Em anos anteriores, essa participação era mais frequente. As coordenadorias eram mais presentes em relação a isso. E hoje eu sinto essa deficiência até mesmo do próprio secretário em si em participar. Porque por mais que tenha os técnicos, é importante a presença do gestor maior, do secretário do Estado, porque ele é que toma a decisão, pelo menos é para se tomar, é para ele tomar. E com essa ausência desse gestor, fica muito na questão do técnico não ter essa autonomia de dizer é assim ou é assado. Então, essa fragilidade é uma das fragilidades que eu vejo, e eu não sei se isso é estratégia para o próprio Estado, para não se comprometer. Porque eu vejo com essa realidade, eu já sou logo direta, eu vejo que é uma forma, uma estratégia do gestor não se comprometer lá na hora de não participar. Porque por mais que ele seja ocupado, como todos nós, certo? Que o Estado é uma amplitude maior, mas é importante a participação dele. Tive a honra de participar da CIB, da Comissão Intergestora Bipartite do Estado do Ceará, representando o município de médio porte. E ali eu via muita fragilidade, muita tecnia, muitas discussões em torno de recursos financeiros, processos administrativos. E eu dizia como eu sentia a necessidade que esses gestores, de fato, fossem emancipados, eles tivessem mais qualificação, mais competências
técnica, em questões relacionadas à gestão, não somente a gestão financeira, a gestão de processos, a gestão de pessoas, e eu notava as discussões ainda muito ligadas a essa questão de financeira, toma lá, da cá, e que muitas vezes nem respeitava as características próprias dos municípios, porque um município representando a gama de municípios até 30 mil habitantes, talvez a realidade do município dele fosse totalmente diferente dos demais. Da mesma forma, município de médio e grande porte. E eu sentia essa angústia de ver que os colegas precisavam se capacitar, precisavam conhecer melhor as responsabilidades a ele atribuídas na gestão regional. Olha, foi muito importante para vencer aquilo que era a tradição no Brasil. A tradição da saúde do INAMPS eram os hospitais e as unidades especializadas. No sentido de levar esses recursos para atendimento básico, que era o que toda cidadezinha pequena precisava, era ter um médico generalista. Nós não tínhamos especialista nas pequenas cidades. Os especialistas estavam nas cidades médias ou grandes e nos hospitais. Para levar para as pequenas cidades, para os pequenos hospitais, que o Ceará tinha muito, tivemos que ter o apoio muito forte dessa representação. Então, no Conselho Estadual de Saúde, foi muito importante essa representação das comunidades do interior do Estado, para fortalecer aquilo que os secretários municipais estavam buscando, que era como distribuir melhor esses recursos do INAMPS. Bom, em primeiro lugar, nós temos um sistema de saúde que ele é extremamente complexo. Talvez sejamos o único sistema de saúde no mundo que tem 3 esferas de governo que participam da sua execução, do seu financiamento, da sua gestão. Então, um sistema de saúde complexo como esse, essas 3 instâncias têm que estar articuladas, porque não existe decisão monocrática. Não é, por exemplo, um sistema inglês em que todo o vínculo é com o Ministério da Saúde. Ou alguns outros sistemas como o canadense, em que a província, equivalente ao Estado, é que é responsável pelas ações de saúde. No nosso, não tem como executar ações sem uma pactuação entre os 3 ou entre 2 níveis de sistema, como é o caso do Estado. Então, a CIB, primeiro, ela é de uma importância fundamental. Houve alguma, e aqui e acolá ainda tem alguém que coloca, aquela questão do aparente conflito de responsabilidade, de atribuições com os conselhos. Mas é completamente distinto. Enquanto que o conselho é um órgão com participação da sociedade, da população, e tem a função de definir políticas e acompanhar a sua execução, o papel da CIB, você sabe muito bem, é de articular a execução, né? Portanto, operacional, e compete, de fato, aos gestores fazer essa articulação. Então, a CIB do Ceará, ela tem momentos de... a importância dela é inquestionável. Na prática, depende muito da importância que cada um dos seus atores representa. O Estado, ele é praticamente monocrático, porque a Secretaria de Saúde é um órgão, e aí varia a importância que o atual gestor, que o gestor da época atribui. Por exemplo, eu tenho uma avaliação de que o atual gestor não valoriza a CIB. E essa minha afirmação se baseia na frequência dele, ele nunca vai à CIB. Então, isso fragiliza, porque o gestor estadual tem uma importância, mas grande parte da execução se dá através dos municípios. Então, como você vai executar decidindo sem uma pactuação? Por outro lado, nos municípios, houve uma crescente determinação da sua participação e uma democratização dela. E você é um dos grandes responsáveis por isso também. No momento em que o COSEMS, você não pode decidir, meia dúzia de secretários, decidir em nome de 184 municípios. Então, a reunião colegiada, né, que se faz ampliada do COSEMS, dá margem a que todos os secretários municipais possam participar da posição que os seus representantes vão levar para a pactuação, né? Em alguns momentos ocorre, você sabe bem também, uma pré-CIB, né?
em que a diretoria do COSEMES se encontra com o secretário e pelo menos afina um pouco, porque alguns debates é impossível de se fazer numa plateia grande. Mas então, assim, eu acho que houve momentos o contrário. Houve momentos que o pessoal da CESA dizia, eu vou citar porque eu acho que isso é histórico, quando é que o Policarpo vai sentar na cadeira do secretário? Porque é ele que manda mesmo no sistema de saúde do Estado, né? Então o pessoal da CESA dizia isso. Mas é porque a importância dos dois gestores, os gestores municipais e os gestores o gestor estadual, pactuarem a execução, não adianta, porque você não consegue impor uma decisão tomada a nível estadual ou a nível federal para execução em todos os municípios. Ou você pactua, ou você corre o risco de chover no molhado, ou simplesmente dizer e aquilo não acontecer. Então, eu atribuo a CIB alguns momentos tensos de debate, que são ricos, né? É claro, faz parte da execução, a saúde é difícil, os recursos são escassos e às vezes o debate é tenso. Eu mesmo já saí de uma reunião da CIB direto para uma emergência com extracisto, né? Depois de uma discussão acalorada. Então, reputo da mais alta importância para a execução. É claro que a Secretaria de Saúde do Estado tem um papel histórico no sentido de formulação, mas o papel dos municípios não é menor. O COSEMES do Ceará tem uma história, tem uma trajetória importante na sua execução e na sua pactuação. Então, para mim, a CIB no Estado do Ceará tem uma importância extrema quanto à execução de todas as ações de saúde. A comissão bipartite do Ceará, ela reflete um pouco do estado criativo do povo cearense no que tange a política de saúde pública. Ela é pródiga em receber ideias, trabalhá-las de maneira muito responsável, criar política pública de saúde que depois se expande pelo país afora. Então, essa comissão bipartite, além dela converter ideias novas em prática de saúde pública, ela tem também servido para fomentar dentro do próprio Estado um comportamento novo e elevado, sobretudo, da condução da gestão da saúde nos municípios do Estado, como falei anteriormente. A CIB Ceará teve uma participação muito grande no COAP, né, nesse contrato de organização pública de saúde que o Ceará aderiu. Isso foi feito um trabalho reconhecido lá fora, em termos da organização, do mapa da saúde do Estado do Ceará. Foi excelentíssimo trabalho e uma grande participação, realmente, das comissões intergestoras bipartite, tanto das CIS como nas CIBs. As deliberações, as pactuações, muito fortalecidas dentro da CIB Ceará. Essa experiência, não só do Ceará, mas do Brasil, da gestão compartilhada, eu acho que ela está vivendo um esgotamento. Eu acho que ela também é vítima do sucesso, ou seja, fez muito sucesso. O Brasil, nesse sentido, tem sido uma referência internacional, até porque, no caso do Brasil, nós fizemos a descentralização política, administrativa e financeira. Por isso que foi fundamental o papel da CIB e o papel da CIT na organização desse processo de descentralização. Só que eu acho que ele hoje está esgotado, porque essas pactuações, muitas vezes, elas não geram corresponsabilidades, ela fica muito retórica e muitas vezes verbal. As pactuações são... você não tem um mecanismo de construção da relação solidária, de que você possa ser solidário nas metas, você possa ser solidário na construção de indicadores, que você possa ser solidário na questão do financiamento. Mesmo uma pactuação, mas ela é uma pactuação muito mais ligada ao orçamento do Ministério da Saúde e como é que o Ministério da Saúde vai redistribuir o dinheiro e como é que o Estado vai distribuir o dinheiro e praticamente você constrói uma polarização
do Ministério da Saúde para o conjunto dos municípios, que é a grande base, e você tem uma base menor, que são os estados, que ficam no meio disso. Então, eu diria que esse modelo, ele já deu o que tinha que dar, e daqui para frente, se a gente não mudar esse mecanismo, você vai tendo eu estou prevendo um apagão, tá certo, do processo da municipalização. A nova realidade demográfica, a nova realidade epidemiológica, a nova realidade de inovação tecnológica na saúde, de incorporação tecnológica da saúde, e o processo do ativismo jurídico, que tem um grande processo de judicialização embaixo no sistema, e que você não tem uma gestão solidária dessa judicialização, por exemplo, ele está completamente esgotado. Crio em leis o contrato organizativo de ação pública, que você passa a organizar, estruturar, e você passa a apoiar a descentralização em cima de um contrato organizativo de ação pública. Esse modelo de CIR, foi o modelo do século XX. E ele teve um papel importante na década de 80, na década de 90 e na década de 2000. Só que o Estado do século XXI é o Estado contratual. Então, nós precisamos contratualizar as responsabilidades sanitárias, as responsabilidades do financiamento. Então, não dá mais para você, chega em Brasília, o Ministério da Saúde tem a sua política, pactua uma portaria, publica aquilo ali, e depois? O que é que você tem de articulação ascendente, descendente e oblíqua? Eu sempre digo que você tem que pensar como é que as demandas sobem a partir da base municipal, das necessidades da população. E eu tenho um outro projeto de lei, que é o 1646, de 2015, que cria o Plano Decenal da Saúde. Porque é outro grande problema, porque numa instabilidade política que nós estamos vivendo, de que você tem um ministro por ano, e cada ministro chega e quer apresentar o seu Plano Nacional de Saúde, mas não é o Plano Nacional de Saúde, é o plano dele, ministro da Saúde. Num sistema de política de Estado, como o SUS, ele não comporta um ministro por ano e um Plano Nacional de Saúde por ano. Isso gera um esgotamento desse modelo, porque cada um vai fazendo aquelas portarias. E qual é o pacto, qual é a responsabilidade solidária entre o secretário de Estado, o governador e os prefeitos? Qual é a responsabilidade solidária entre o presidente da República e os governadores? Então, você não tem responsabilidade solidária. Você não tem uma construção solidária. Então, esse modelo, ele foi muito importante na década de 90, ele foi muito importante na década de 2000. Ele tem que ser oxigenado a partir de leis, né? Por isso que eu acho que nem o decreto é suficiente para dar força a esse esgotamento. E isso seja, e que cada município, como cada governador, e cada prefeito, cada governador e o presidente da República, eles botem no papel, assumam a responsabilidade com o orçamento real. Porque a emenda constitucional 95, ela congela os repasses federais para os estados e municípios. Mas ela não congela o envelhecimento da população, ela não congela a necessidade de incorporação de novas drogas, ela não congela a necessidade de incorporação de novas vacinas, ela não gera necessidade de incorporação de novos exames. E o ativismo jurídico, o juiz, quando recebe uma demanda judicial de um cidadão a partir do Ministério Público ou por uma provocação individual, ele vai estar baseado no artigo 196, ele vai estar baseado na municipalização da saúde. E essa falta de digamos, de um acordo, de um contrato formal de relação solidária, ele pode provocar um apagão profundo nos municípios. Acho que a vivência dos anos passados desse processo de gestão colegiada, espaço edificador do SUS, nos permite ver com muito otimismo. Adquirimos maturidade para que esses organismos representativos, CIB, CESAL, entre outros que, na verdade, fazem parte do arcabouço jurídico da gestão do SUS, a gente pode prenunciar que eu creio que não vai esmairecer. Eu acho que continuará sempre com esse papel determinante, porque, na verdade, esses espaços são os espaços de contraditórios. E é do contraditório que emerge a luz, é do contraditório que emerge as melhores decisões. E eu acho que me permite antecipar
esta visão futurista de que o Ceará está muito consolidado, o Ceará amadureceu muito a gestão do SUS no Ceará, desses organismos representativos, intergovernamental, por isso me permite dizer que eles foram importantíssimos para a consolidação e a solidez do SUS. Eles alicerçaram esse processo todo. E por conta disso, eu acho que nessa esteira desse método, não tem por que criar outros descaminhos. Eu acho que adquirimos maturidades. Hoje temos um Estado em que, na verdade, tem um colegiado representativo, que é o COSEMES, que assessora muito bem, mune muito bem os gestores de informação. E isso os torna parceiros desse debate entre município e Estado, uma coisa que garante que o Ceará não há de retroceder neste aspecto. Eu vejo que no futuro, cada vez mais, os municípios hão de exercer uma forte influência nas deliberações, nas pactuações e, sobretudo, na condução do processo de pactuação entre esse organismo corporativo, Estado e município. Na realidade, esse pioneirismo traz uma responsabilidade para o Ceará, é de continuar na vanguarda da construção do SUS. Nós participamos até recentemente, fomos um dos estados pioneiros na assinatura do COAP. O COAP, dentro da lógica ampliada da percepção colegiada, ele mostrava justamente a maturidade que os municípios e o estado do Ceará tinham perante essa condição. Agora, qual que é a perspectiva que nós temos daqui em diante? É garantir que o sistema continue maduro, que o sistema seja fortalecido e ele não seja alvo de tantas falácias como às vezes se coloca. Eu sempre costumo dizer que não é toda instituição por aí afora que tem a condição de reunir, como é o caso da CIB Ceará, 184 delegados municipais, o Estado do Ceará, dentro de debates muito importantes sobre os rumos do SUS do Ceará, e isso ser feito com a maturidade e com a regularidade que é feita. Ora, amigo, se isso acontece, nós só podemos esperar que, se derem condição de trabalho dentro do Sistema Único de Saúde para esse modelo, ele só vai frutificar resultados bons, ele só vai produzir resultados excelentes para a população. Agora, esse futuro, ele tem que ser claramente percebido de que ele não pode ser alvo de inverdades, muitas vezes, colocadas para o sistema. A própria falta de compreensão da grande população de como é que funciona a gestão do SUS leva muitas vezes as pessoas a dizerem que o SUS não tem gestão, que o SUS é de uma forma que funciona de forma inadequada. Na gestão sempre vai ter oportunidade de melhoria, mas eu continuo dizendo, tem um modelo como esse, onde todos os entes que têm poder de decisão sentam na mesa, devidamente representados e ajudam a construir uma política sanitária para um estado como o Ceará, com quase 9 milhões de habitantes, esse modelo não pode ser destratado ou maltratado, ele tem que ser fortalecido. O que eu espero é que as gestões colegiadas elas se empoderem cada vez mais de informações, trazendo para o seu contexto aquilo que é produzido pela academia, com observar aquelas pesquisas que é feito pela academia e, através dessas pesquisas, nós tirarmos as informações necessárias para desenharmos cada vez mais a implementação de novas políticas, de novas formas de fazer gestão, de novas formas de fortalecer a regionalização cada vez mais. Então, eu acho que o futuro dos colegiados regionais, além de implementar cada vez mais as ações e os serviços que já estão em funcionamento, melhorando com isso o acesso da população, é trazer para dentro do contexto, do seu colegiado, as demandas produzidas, as pesquisas produzidas e a visão e o olhar da academia, no sentido da gente observar o resultado daquelas pesquisas que foram feitas. E, acima de tudo, eu acho que o futuro, e para o futuro do colegiado CIB estadual, precisa de um empoderamento maior e de uma implementação maior do funcionamento das câmaras técnicas, que é uma base que nós temos muito grande para subsidiar não só os gestores municipais, mas os gestores estaduais, diante daquela temática que a gente está estudando
para levar à frente ou não naquilo que a gente visualiza, que é melhorar cada vez mais o acesso da população ao serviço de saúde implementado. Para o futuro, eu vejo duas situações. Primeiro, nós temos a capacidade de interpretar, como falei anteriormente, o que a academia está produzindo. E depois trazer também para dentro do âmbito da CIB as incorporações tecnológicas e tirarmos proveito disso. É a mesma coisa que eu espero para o SUS do Brasil. Nesse momento que nós estamos vivendo uma travessia, onde o SUS, a meu ver, está severamente ameaçado por vários fatores que são claramente vistos na conjuntura nacional de problemas políticos, econômicos, financeiros, filosóficos, as comissões bipartites do Brasil e daqui também terão a grande responsabilidade de canalizar energias, de fazer discussões bastante responsáveis para servir depois de mola propulsora que leve e que enfrente as questões nacionais. Portanto, a CIB do Ceará eu reputo como um ambiente que pode contribuir muito para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde dentro daquelas nossa filosofia e visão de ser um sistema único, equânime, gratuito e que seja eficiente e que atenda os princípios postos na Constituição brasileira. Bom, o futuro a gente constrói um pouco no presente, né? Eu tenho uma preocupação, e aí eu volto a dizer, e é uma afirmação que tem como base uma série de observações, é que eu não digo nem a gestão, mas o atual gestor da Secretaria de Saúde não valoriza suficientemente as instâncias colegiadas. Não valorizando esse debate, isso enfraquece. Mas eu acho um grande equívoco, porque quanto mais crítico é o problema, mais nós precisamos de debate, mais nós precisamos construir coletivamente as decisões para que elas possam ser implantadas. Mas, assim, me preocupa essa posição, eu não sei se ela está sendo revista, porque já há um ano eu não participo da CIB, exatamente em novembro eu saí da gestão estadual, mas eu acho que tem que ser revisto. Eu acho que os municípios têm que forçar mesmo um pouquinho que as decisões sejam levadas para essa instância, sob pena de esvaziamento dela. E ela não pode ser esvaziada, porque a gestão é predominantemente municipal, a atenção primária é responsável por pelo menos aí 80%, né? Mesmo ela não resolutiva, mas parte dos recursos estão aí, parte da solução, é o primeiro acesso que a população tem, é a atenção primária, então me preocupa. Não se faz gestão num sistema complexo como o nosso, sem que todos os entes participem dela. Não dá para impor, o Estado cresceu na prestação direta, né, na medida em que ele passou a ser gestor dos hospitais regionais, embora terceirizada essa gestão através de uma organização social, mas de qualquer jeito o Estado tem uma parcela mais importante e passou a ser gestor, não gerente, mas gestor dessas unidades. Isso pode dar falsa impressão de que se resolver as suas unidades o problema está resolvido, e não é, né? Então é muito mais complexo você gerir um sistema como o nosso, que tem 3 entes federados trabalhando com financiamento, com gestão, com regulação. Eu só reforço, eu vejo com preocupação por conta do momento atual. Nós estamos no momento atual que o desfinanciamento está sendo agravado, a PEC que instituiu o limite de gastos, para mim, é um grande equívoco, porque para a saúde, de uma canetada foram lutas de 20 anos, que foi a luta nossa pela PEC que estabelecia o patamar mínimo, né, o piso de gastos com a saúde, de investimentos com saúde. E, então, o momento é preocupante. E se você não une forças no momento de crise, no momento você, assim, sem uma liderança muito forte e sem se unir a quem também tem a caneta na mão, gere parcela significativa dos recursos, eu vejo com preocupação, porque eu acho que não se governa a saúde sem uma gestão colegiada. Eu vejo com preocupação, mas espero que seja uma fase
e que possa ser superada e aperfeiçoada como tantas vezes já aconteceu. Você coloca numa Câmara de Gestão, né, entes federados que têm interesses diferentes, que têm problemas diferentes, né, e eles em comum acordo dão caminhos para o recurso e para os caminhos do SUS. Eu acho que isso é um modelo consolidado, é um modelo que tende a ser aprofundado, tende a ser valorizado. Eu fui, durante 5 anos, coordenador das regionais de saúde. E eu vejo a valorização da regionalização, a valorização da CIR, né, e, consequentemente, a valorização da CIB, como uma proposta que ainda ela tem muito a dar, né, tem muito a contribuir e tem muito a consolidar na construção do Sistema Único de Saúde do Brasil. Eu espero que seja cada vez mais fortalecida, com um número significante mesmo de gestores municipais, técnicos, com conhecimento e que estejam sempre presentes dentro dessas comissões, tanto nas CIR como nas CIBs, com os nossos gestores estaduais, todos que passarem, realmente reconheçam, fortaleçam, trabalhem junto com os conselhos estadual de saúde, né, e que fortaleça cada vez mais, que respeite o que seja deliberado, pactuado realmente em CIB, que a política partidária não interfira, que seja um reconhecimento e que seja respeitado mesmo as deliberações técnicas e o que seja bom para todos e para o Estado do Ceará e para o nosso SUS. Eu espero mais inovação, né? Eu espero que haja uma redefinição mais ampla dos papéis de cada esfera de gestão. Eu acho que nós, né, no nível regional, local, municipal, ainda somos muito pouco autônomos em relação às decisões e a gente espera que cada vez mais, né, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, os conselhos estaduais, possam se fortalecer para difundir experiências, para colocar a sua voz com mais autoridade na esfera federal e que, sobretudo, haja uma qualificação dos gestores. E para ser gestor, deveria se passar por um processo seletivo e deveria existir a carreira de gestor, principalmente da gestão de uma política social tão importante como a saúde, assim também como a educação. Eu acho que deveria ter uma qualificação maior desses gestores e que, para se assumir uma responsabilidade tão imperiosa quanto a saúde pública, você teria que passar por um processo seletivo. Tenho esperanças, tenho visto, principalmente no estado do Ceará, um avanço muito grande no desenvolvimento das lideranças e que o que me alegra é saber que está tendo uma rotatividade, os gestores estão se qualificando. Eu espero muito que a CIB se fortaleça, que a gente não fique apenas a referendar pactos construídos de forma não dialogada, construídos apenas em fóruns bem limitados da participação daqueles que de fato são os grandes construtores do SUS, que são os gestores municipais, os trabalhadores da saúde que estão no dia a dia, lá no cotidiano dos serviços, realizando todo esse arcabouço normativo que já foi bem mais complexo e que agora está passando por um momento de simplificação, mas que isso não seja uma coisa estática, ainda muita coisa por fazer. Tenho esperança que os nossos colegas gestores, em especial os colegas mais novos que estão na gestão, que têm ainda uma grande contribuição a dar, que possam estar, juntamente com
com a nossa entidade representativa, juntamente com a representação estadual, construindo novas políticas, novas estratégias para essa política. O SUS hoje é um modelo, não apenas para outros países, mas também para as próprias políticas nacionais. Já temos aí o SUAS e, quem sabe, outros sistemas que serão replicados com base nesse modelo de organização, que isso seja aperfeiçoado cada vez mais com a participação dos gestores municipais e que a gente possa ter força necessária para promover a aquiescência de todo esse movimento que há nos municípios, para que possamos contribuir para o aperfeiçoamento tão necessário e principalmente agora, num momento tão delicado da existência desse sistema, que é um sistema do povo brasileiro. Olhe, se a gente quiser que as coisas não acabem em nada, nós temos que fortalecer mais ainda esse grupo de gestores. E eu acredito que, em cima da questão da informação e da busca dos direitos que nós temos enquanto usuário, enquanto servidores, enquanto gestores, é buscar esse fortalecimento desse colegiado. Por quê? Porque se a gente deixar da forma que está, em relação da não participação do Estado, das coisas ficarem paradas de uma certa forma, eles dando as cartas e não a gente, nós precisamos informar os nossos gestores o quanto nós somos fortes e o quanto o Estado precisa dos municípios, como também o município precisa do Estado. Mas não dá para a gente estar aceitando só o que o Estado determina, só o que o Estado quer. Nós somos um colegiado, aonde nós vamos estar ganhando em um momento, perdendo em outro, mas é preciso que tenha sempre essa negociação. Nós não podemos deixar simplesmente que as pessoas, que o Estado venha impor as condições e a gente também não veja os prejuízos que a gente pode estar levando e o que é que a gente pode estar avançando. A questão da ampliada, ela é super importante. A questão de reuniões, até mesmo fora da questão do Estado, a questão dos encontros, a questão da gente estar buscando conhecimento de experiências em outros estados, em outros municípios, que a gente pode estar provocando, até mesmo mostrando para outros gestores, isso faz com que outros gestores cresçam e, com isso, o município, o Estado, de uma certa forma, cresce. Todos nós esperamos que ela amadureça mais ainda, que ela contribua mais fortemente para o colegiado, para o coletivo, né, que são os nossos municípios, mas que ela qualifique as si. Então, hoje o que eu penso do futuro é isso, é que a gente tenha se fortalecida, porque a gente precisa dos colegiados locais bem mais fortes, porque quando vem para a CIB, né, a CIB ela simplesmente vem para o fechamento disso, para fechar todo o pensamento, né, do nosso recorte das 22 regiões de saúde que nós temos. Então, o que importa para nós são essas 22 regiões de saúde fortalecidas. Então, o que eu penso é isso, são discussões mais fortes lá no nível local, aonde a gente possa estar qualificando esses espaços e deixando ele próximo do que nós planejamos, do que nós precisamos, das nossas demandas. Hoje eu vejo isso ainda muito distante, né? A gente tem uma discussão em si que muitas vezes não está completamente integrada com as discussões da CIB. Nós temos, às vezes, pautas e agendas diferentes, né? Nós precisamos aproximar isso, nós precisamos que o que seja discutido lá na CIB seja finalizado aqui na CIB. A gente precisa estar trabalhando isso. Quando a gente fortalecer lá no nível local, os nossos espaços, as nossas demandas, o que nós queremos para cada região de saúde, o que nós precisamos, qual a nossa demanda, aí sim, a CIB tem cumprido seu papel. Eu acho que isso é para um futuro mesmo, porque a gente ainda trabalha dizendo que esse planejamento e que a discussão é integrada, mas ela não é.
ela ainda, o planejamento ainda não é ascendente como a gente quer. Então, a gente tem demandas lá e, na maioria das vezes, a gente discute outra coisa aqui na CIB, não que não sejam importantes para nós. Elas estão dentro da pauta, também elas estão dentro da agenda e são discussões de SUS. Mas o que nós precisamos é fortalecer nossa demanda lá. Aí sim nós vamos ter uma discussão única, né, do que precisamos, do que é necessário para os nossos municípios estarem bem. Olha, é importante a gestão colegiada da saúde, mas me parece que nós temos que avançar para os órgãos legislativos, as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional. É muito importante a gente avançar na legislação da saúde. Foi criada a Lei 8080, a lei que definiu o que é o SUS, mas isso já faz 30 anos. Nós temos que aperfeiçoar a legislação, senão fica na mão do Ministério Público, dos juízes, definir como é que é o SUS. E isso é muito ruim. Então é importante que a saúde passe a ser tema do legislativo, para que se desenvolva uma legislação da saúde. Os conselhos, as bipartites são importantes como órgãos técnicos, mas as decisões judiciais que implicam em recursos, que evita essa judicialização, porque fica na mão do juiz julgar como distribuir o recurso. Então é importante que se tornem leis, que vá desde a lei nacional do Congresso, que defina o que é o SUS. 30 anos depois, nós temos completamente diferente a situação do Brasil, e em nível de cada estado e em cada município. Me parece essencial a gente caminhar nessa linha. Bom, o que esperar é que nós possamos continuar com esse ambiente harmonioso, né? Que não existe brigas, discordâncias, a gente às vezes não concorda com certos pontos, mas é aquela discordância construtiva, e que a gente comece a trabalhar com novas pessoas, porque nós vamos nos aposentar, para que não comece sem ter um histórico do passado. Então, pessoas para começarem a trabalhar, se inteirarem do que está acontecendo, para que a partir de então elas assumam aí o futuro e a gente não venha a ter nenhum prejuízo de tudo que já foi feito. Nós estamos no processo de muita fragilidade do Sistema Único de Saúde. Nós temos aí na frente a EC 95, aonde ela se apresenta como ameaçadora para a garantia dos direitos que estão previstos no Sistema Único de Saúde como política de Estado. A Comissão Intergestora Bipartite aumenta as suas responsabilidades, a obrigação de estabelecimento de pacto que possa estar inovando esse sistema, mas que possa, de fato, garantir que esses direitos não sejam, de fato, direitos em que sejam reduzidos para a população cearense. Para isso, é preciso que os gestores eles deixem de ser atores só de condução de sistema municipal. Eles sejam atores aonde eles possam, de fato, estar se vendo na estrutura do sistema regionalizado, na estrutura do sistema estadual e na estrutura do sistema nacional. Ele não pode mais e não deve ter esse direito de reduzir a sua agenda apenas aos trabalhos técnico-administrativos vinculados ao sistema municipal. Ele tem que reservar um espaço na sua agenda para que ele possa participar de grandes movimentos em prol do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Nós temos que estar, através dessa comissão, envolvendo outros atores sociais da sociedade, para que esses avanços do Sistema Único de Saúde não se constitua perda para a próxima geração.